Do meu lado, eu tenho o prazer de receber o vereador Lauri Rocha. Seja bem-vindo, Lauri. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui mais uma vez e à disposição para o que você e o público perguntar para poder responder sempre com a verdade. Olha, pode mandar pergunta. Quer mandar pergunta? Pode mandar pergunta, porque ele vai responder aqui. O Lauri, eu trouxe aqui porque nós estávamos conversando na Câmara e ele acabou fazendo umas explanações muito interessantes para a eleição do ano que vem. O pessoal pensa que ser candidato a vereador é só querer. Não é bem assim. Ele tem que ter um conhecimento, já que ele é do esporte, de futebol, você tem que ter um conhecimento da estratégia que está sendo montada para você não levar 7 gols de uma vez igual o Brasil, não é isso, Lauri? Na verdade é para não levar a bola nas costas, né? Muito bem. É verdade. E a política é igual, né? A gente pensa que vai sair candidato e a gente imagina que vai ter lá não sei quantos mil votos. E a realidade, na verdade, é outra. E a próxima eleição é uma caixinha de surpresa, porque os partidos estão se coligando, estão alguns incorporando outros partidos e se federando. Então, a quantidade de partidos vão ser menor, vão ter muito menos candidatos na cidade, a votação tende a aumentar. Então, a eleição para o próximo ano é uma eleição que a pessoa tem que saber muito bem como escolher se ela quiser participar, porque senão ela acaba tendo muitos votos e não ganhando, e às vezes errando o partido ou errando a coligação, que é o que a gente acredita, vai atrapalhar muitos candidatos que terão muitos votos e no final não serão eleitos. Na última eleição para vereador, nós tivemos aí cerca de 1.200 candidatos a vereador. Então tivemos 1.200 legendas. O senhor acredita que teremos quantas legendas, quantos candidatos a vereador daqui a 2 anos, 2024? Eu acredito que de 30 vão ficar uns 15 partidos. O resto deve estar coligado, incorporado. Acredito que no total teremos 15. Nós deveremos ter em torno de 500 candidatos, é o que eu acredito. Então a votação individual de cada candidato deve aumentar muito. A pulverização de votos deve diminuir bastante. Muito, eu acredito que a gente costuma dizer no futebol que o ano que vem vai separar os homens das crianças, que a eleição vai ser para gente grande. E é interessante, né, vereador, porque nesse momento, se você escolher o partido nesse momento, você não tem certeza se ele vai sair sozinho, se ele vai coligar, ou se ele se ele vai se federar com outro partido, ou será incorporado, ou incorporar outro partido. E é verdade, o pior é que os donos, os presidentes de partidos, eles têm que já começar a fazer a montagem dos seus partidos. E não adianta chegar em cima da hora, eu me inscrevo naquele partido e depois querer mudar. A partir de abril já não pode mudar mais. E também não dá para o presidente esperar abril para ele tomar uma decisão. Então ele começa a fazer os convites agora, os partidos vão se estruturando, ainda mais que essa quantidade está pelo menos a metade dos candidatos que vão ser. Então as pessoas têm que ir pensando e planejando como é que vai funcionar o ano que vem. E eu tenho uma opinião também. Os presidentes de partidos, eles têm que acostumar a entender que daqui para frente os partidos tendem a ser grandes em Guarulhos. Eles vão ter assim uma votação expressiva. Não adianta querer mais se fechar para fazer um ou outro vereador só. Eles têm que ter um pensamento muito maior agora de tentar fazer 5, 7 vereadores por partido. A tendência é que isso ocorra. Então até o pensamento dos presidentes dos partidos hoje, eles têm que ser um pouco mais abertos e entender que os partidos, a partir de agora, eles vão ter que agir dessa forma, porque senão quem quiser manter aquela estrutura pequena é capaz de não fazer vereador nenhum. Então, aquele negócio, olha, não vou trazer gente para o partido, não vou inchar o partido, isso aí não dá mais, isso aí é coisa do passado. Gente que teve 4.000 votos pode ter 8, gente que teve 8 pode ter 16. O Lauri está sendo bondoso, ele fala que vai ter 16 partidos. Eu cheguei a pensar em 16, mas depois de dar
uma nova 15. olhada, eu achei que pode chegar a 12 ou até a 10. E eu vou te explicar por quê. Hoje, em qual partido você está, vereador? Eu estou no PSD. PSD. Eu tenho informação que o senhor tem recebido convites de outros partidos, inclusive até do próprio Podemos. E aí, digamos, o Podemos hoje tem apenas o João Darcio, que é o secretário de Habitação, presidente. Tem aí a história que está quase fechado, o PSC, aí já puxaria 2 vereadores, Geraldo Celestino e Pastor Anistaldo. Tem uma informação que o senhor vereador Rafael Acosta e o vereador Luiz da Sete também foram convidados. E aí já ficaria o PSC e Podemos um partido com 5 vereadores. Mas aí já me veio uma outra informação de que existe um namoro dessa PSC Podemos com a Federação PSDB e Cidadania, que ficaria um super bloco. Exatamente, porque o Cidadania tem 2 vereadores, certo? E o PSDB tem são mais 2 vereadores. Então só vão 4 daqui, com 5 que seriam lá, se os 3 assim aceitassem o convite para ir para o Podemos. Seriam 9 vereadores. É claro, eu acredito, talvez 9, muitos partidos vão tentar ter 5, 6 em cada legenda. Mas vai ter uma hora que vai faltar e não vai ter saída. Todo mundo vai ter que achar um partido para ser candidato. Vai faltar legenda. Vai faltar. E muitos candidatos aí não vão ter legenda. Aliás, falando em Podemos, quero parabenizar o deputado Rodrigo Gambale. É o novo presidente estadual do Podemos. Vamos ver se traz ele aqui, hein? Vamos ver se a gente consegue trazer um pouquinho. Tem água aí, vereador? Quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando aqui. Tem muita gente do esporte mandando um abraço aqui. Eduardo Gomes, vereador, você é conhecido como vereador de esporte e eu agradeço pelo seu apoio no Ponte Alta. Conte para nós um pouco da atuação fora do esporte. Nós estamos tentando fazer essa parte aqui fora do esporte. Rodrigues Duda, abraço para o meu vereador, é o Dudu do Manguaça. Deve ser time de futebol. Exatamente. A gente por mais que eu queira, eu sou uma pessoa muito ligada à área de esportes de Guarulhos. Aliás, aproveitando o gancho, já quero comunicar a todos os esportistas da cidade que dia 29 começa a Taça Ouro da cidade, que é a primeira divisão aqui da cidade. E quem vai realizar é a própria Secretaria de Esportes da cidade. E eu tenho a esperança que tudo funcione, corra bem, o esporte volte após pandemia. Nós ficamos um período aqui sem ter o futebol na cidade. Muito importante, a gente tem esperança que isso dê certo, que daqui para frente tenha uma continuidade. Começa no sábado, dia 29, agora do mês de abril. O primeiro jogo vai ser onde, vereador? Lá no Cícero Miranda, no Largo dos Patos. O primeiro jogo é às 13 horas, vão ser 2 rodadas. Também vai ter rodada no campo do De Carlos. Mas a abertura oficial vai ser feita aqui no Cícero Miranda, no Lago dos Patos. A abertura do campeonato da Copa Gru Ouro. Vou tentar falar pelo menos o nome de todos. Rodrigo Cardoso, Esporte Guarulhos voltando com força total. Parabéns, Lauri. Ismael Neres Santos. Valeu, Lauri. Rony Glauber. Lauri tem trabalho e resultado. Eu não vou conseguir falar o nome de todo porque o Face aqui, ele dá uma travada e fica com pouco espaço aqui. Luiz Carlos Peninha está nos mandando um abraço aqui. Terezinha Pereira está dando parabéns para o vereador Lauri Rocha. Juliana Ferreira. Lauri, Top Família, PDR Progresso. Está aqui. Arthur Santos. VKN com Lauri Rocha. Parece que o pessoal do esporte está todo aqui. Olha, na verdade Só parte. É muito grande, né, o esporte na cidade. Guarulhos é um celeiro de atletas de qualquer modalidade de esportes. E eu atuo praticamente boa parte das minhas... Falta um pouquinho mais de... Não vamos falar só, de repente, falar que não é. Já há uns 20 anos, não está faltando uma visão assim mais
voltada ao esporte, não só ao futebol, a gente tem uma visão muito de futebol, mas nós temos vôlei, basquete, tanta nós coisa, temos natação. Guarulhos tem tudo. É uma cidade também monstro, né? Gigantesca. Então o que acontece? Eu acho sim, realmente, eu acho que o esporte da cidade ele merece ter muito mais. A gente sabe que muitas modalidades. O Brasil é campeão de ginástica olímpica. Aliás, tem uma daqui, que saiu então, daqui. O Guarulhos, o Brasil é, porque eu estou falando, porque a campeã medalhista é da cidade de Guarulhos. Sim. Aliás, o ginásio aqui nosso que treina as nossas atletas, eu estou tentando ajudar lá, mudar o tablado do ginásio, porque elas já solicitaram, fazer uma alteração nas estruturas, porque a gente merece. Nós temos campeão olímpico. Estou dando um exemplo, mas nós temos tudo. Lá nós temos skatistas ótimos. Por incrível que pareça, aonde tem um ginásio que saiu uma medalhista de ouro, do lado tem uma pista de skate que nós temos também uma medalhista de ouro do skate. No mesmo espaço. Tá vendo? Um encostado ao outro. Então, a gente tem tentado ajudar não só o futebol, é claro. Todo mundo sabe que o futebol sempre representa numa cidade 80%, 90%, não só aqui, como no Brasil todo. É o que mais tem patrocínio, é o que mais aparece. Mas nós temos ótimas... Nossa, nós temos corredores, saltadores aqui. É absurdo, tanto que o João do Pulo... Nós precisamos que o esporte, a Secretaria de Esportes, receba muito mais recursos. O custo-benefício nós vamos atrás... Incomparável. Você vê, qualquer coisa que você faça no esporte, ilumine um campo de futebol. No dia seguinte tem gente fazendo zumba, gente fazendo caminhada. O que vai ajudar? A Secretaria de Saúde, que vai ter um alívio, porque quem pratica esporte utiliza menos a nossa Secretaria de Saúde, que já é uma coisa complexa aqui na cidade. Então, eu acho que o esporte precisa de incentivo, principalmente precisa correr atrás da área privada para ajudar com incentivos. Não é só a prefeitura fazer. Uhum. Hoje, o secretário que está aqui de esporte é uma pessoa muito atenciosa. E olha que eu sou presidente da Câmara da Comissão de Esportes da cidade. Esportes, Cultura e Educação. E nós sempre tivemos dificuldades. Mas a pessoa que está lá há muito pouco tempo agora, 2 meses no cargo, mas ele é uma pessoa atenciosa, que ele escuta, que ele vai atrás. Então, agora eu espero que até o final da gestão dê certo e que a gente consiga mais coisas para o esporte. Ô, Lauri, eu queria saber, esse monte de gente, de qual bairro está nos assistindo? De qual bairro? Posso falar a verdade? Onde tem esporte, tem pessoas que me conhecem. Mas eu quero saber, eu quero ver se o Lauri está falando a verdade. Eu quero saber de qual bairro você está nos assistindo. Por exemplo, a Sara Gomes está dizendo que Vila Augusta está com o Lauri. O Washington da Guardi, GCM, esporte afasta a juventude das drogas e da violência. Parabéns, exatamente, vereador. Celso Pinheiro, Guarulhos. Roberto, falta uma arena de esporte há muito tempo, um estádio, muito bem. Rodrigo Cardoso, Nação Pimentas, Guarulhos. Patrícia está dando uma boa noite para nós. Juliana Ferreira. Rodrigo, Lauri vai fortalecer o nosso skate. José Luiz, nós da Favela 12 estamos com o vereador Lauri. André Suati, boa noite a todos, vereador, sempre apoiando o esporte de Guarulhos. Renato Augusto, Roberto, esse vereador corre atrás das solicitações. Morro da Resenha, Corneteiros aqui, acompanhando. O pessoal também tem um programa bacana aqui, viu? Gustavo da Cruz, quero parabenizar o trabalho do vereador Lauri. Nelson Júcio, muito bem. Arthur Santos, Juliana, Terezinha Ferreira, Rony Glauber, sempre. Ismael Neres, Rodrigo Cardoso, Luiz Carlos Peninha, Rony Glauber de novo, Renato, Sandro Aldênio, Projeto Família, vereador Lauri, incansável. Tá bom. Um monte de gente. Edna Oliveira, Eduardo Gomes, vereador, você é conhecido como vereador do esporte. E eu agradeço pelo apoio aqui na Ponte Alta, é isso? Ponte Alta, isso mesmo. Qual, é o Eduardo? Isso, Eduardo Gomes. É o índio. É o índio? O índio da Ponte Alta. Rodrigues Duda, tá mandando, é o Dudu do Manguaça. É tá isso aqui. Aí, picanço. Doutor, agora uma pergunta técnica. Doutor Nelson Júcio,
Vereador, por que não se cumpre por parte dos candidatos a vereador a fidelidade partidária? Cumpre-se, né? Se não cumprir, Não, perde. cumpre-se. Se nós não cumprirmos, perde o mandato. Eu, por exemplo, sou vereador pelo PSD. Eu era do PSDB, tive que esperar o prazo para trocar. E, normalmente, algumas coisas fazem você trocar de partido, mas normalmente se cumpre. Os 4 anos do vereador, ele normalmente tem que ficar naquele partido. É que, às vezes, aquilo que eu te falei, quando chegava na época da eleição, os presidentes de partidos, né, eles gostavam de montar uma chapa com pessoal que tinha até uma certa quantidade de votos. Mas agora, com a diminuição das legendas, não vai ter mais como fazer isso. Então, muitos vereadores, agora, a partir de agora, vai ser mais difícil a troca de partido, porque não tem mais para onde correr. Não tem. Não tem, ele não sabe o que vai acontecer. De repente, ele está num partido que vão ter 5 vereadores para disputar ali, ele vai para um outro pensando que ele está sozinho, forma lá federações, um incorpora o outro, ele está com 8. Então, ele não tem muito o que escolher agora. Então, eu acredito que cada vez menos agora vai ficar definido cada um. Claro, tem algumas bandeiras ideológicas, isso existe. Mas muito difícil os vereadores agora trocarem de Não, partido. não vai dar. Alguém do PT, por exemplo, tem dificuldade, porque o espectro ficou muito apertado. Exato. Quem está nos acompanhando, a Babi, minha amiga Babi, ela é da Vila Galvão, é mulher chique, é outra coisa, né? A Juliana Ferreira, lá dos Pimentas, o Sandro Aldênio, Praça 8, Terezinha, Santa Emília, Renato, do Haroldo Veloso, a Rô Ferrari, lá do Gopoúva, o Morro da Resenha, que é do Irapuru, e Nova Cumbica também. Exatamente. Aqui, certo? Quem mais aqui? Espera um pouquinho. Resenha, Haroldo Veloso, Renato, cidade de Seródio, Evanildo Jabá, São João, o Washington da Guarda, e ele é aqui da Guarda. Então, vou te dar um exemplo, o Renato lá do Haroldo Veloso, Seródio, eles têm uma associação lá brilhante. Só zumba lá, à noite são 100 mulheres, e é do lado ali da Casa das Mulheres, então tem uma quadra lá que nós estamos junto ao secretário, pedindo para que tente fazer a reforma, até porque tem alguns problemas na quadra, a gente tem medo das pessoas fazerem algum tipo de atividade, tropeçar e tal. O secretário já está sendo atencioso, vai dar uma... São 100 mulheres fazendo atividades no mesmo local, é difícil isso. Então, a gente corre para tentar agilizar ao máximo. A gente sabe as dificuldades que a secretaria tem, a verba é pouco, mas com o tempo, eu acredito muito que este ano, principalmente esse ano, tem feito bastante coisa. A prefeitura tem conseguido agora, os vereadores têm junto ao prefeito conseguido algumas verbas perante alguns terceirizados, e eles vão fazer algumas obras na cidade. E a tendência é que os vereadores também corram atrás, agora, principalmente em atividades esportivas, que é onde atrai uma maior concentração de público. Então, no todo, graças a Deus, eu acho que o esporte, quando vai chegando perto de campanhas, de eleição, ele é beneficiado. O Washington da Guarda, o Washington, inclusive, foi candidato a vereador, exatamente. Teve uma boa votação. E ele está perguntando, o Leandro Dourado e o Wellington Bezerra saíram pós a eleição do Agir. Como o vereador vê essa situação? Eu acho que é com relação a... mas ali houve um problema, né? Teve um problema dentro do partido. Interno. E, inclusive, o partido acabou fazendo lá fusões, essas coisas. O que acontece? O Jorginho ficou num partido, o Leandro foi para o PDT, né? E o pastor, ele tomou um outro partido. Eu acredito, por exemplo, que isso vai ocorrer agora até a época da eleição, até próximo, até janeiro e tal. Depois, praticamente as pessoas vão se assentar ali, não vai ter como correr, não adianta ficar, porque ele vai ter caixinhas de surpresa procurando uma facilidade, e na próxima campanha não vai ter facilidade. Vereador, mudou até o coeficiente, continua igual, mas um vereador hoje, se o partido dele não bater o coeficiente, ele não ganha com menos que 20%, eram 10%. Ou seja, se o coeficiente hoje for 20 mil, porque aumentou o número de eleitores, vamos supor que seja 20 mil. 20% são 4 mil. Se o partido dele não bater o coeficiente, ele não é eleito com menos de 4 mil votos. Exatamente. Então, já deu para ver que o ano que vem... Mas tem uma coisa de bom em tudo isso.
Você repara que em Guarulhos é muito difícil nós fazermos deputados, estadual, Concordo. seja federal. Boa. Por quê? Você pega um vereador de São Paulo, ele tem 30 mil votos para vereador lá. Você pega um vereador de Guarulhos, com 3 mil votos ele é eleito. Quando ele vai disputar para deputado, ele teve 3 mil. O cara lá teve 30 mil. Ele dobra, ele chega em 60. Aqui o cara tem que multiplicar os 3 mil, Por ele não é 10. dobrar, por 20. Verdade. Então, agora a tendência é nós termos vereador aqui na cidade com 12, 15, 10 mil votos. Então vai dar uma melhorada para que ele possa atingir outros objetivos, porque Guarulhos com 1,5 milhão de habitantes praticamente, nós estamos esperando o censo sair. E respeito os nossos deputados, mas era para nós aqui em Guarulhos termos muito mais deputados estaduais e federais. Eu acabei de falar do Podemos. Nós apoiamos aqui o Rodrigo Gambale também como deputado federal. Aliás, quero agradecer, ele já mandou, na posse dele na presidência do Podemos estadual, ele já mandou 1 milhão de verbas, já na posse para Guarulhos. Para vocês verem, 1 milhão não é nada, mas já mandou 1 milhão. Você já imaginou se nós tivéssemos aqui 5 estaduais, 5 federais na cidade de Guarulhos? E daria para ter 10, dinheiro, hein? E daria. Quanto dinheiro não viria para a cidade? É muito importante. Muito bem, aqui, Cido Jesus Lauri, conhecido nos 4 cantos, está na hora de ser candidato para a Casa Branca. Olha só, hein? Ismael, está com a gente. O Rodrigo está dizendo que você tem seu voto para prefeito 2024. Renato, lá do Haroldo. O Ismael tá da Vila Galvão. Juliana Alves. É o Bruno Magrão, da Ponte Grande, fechado com o vereador Lauri. Ney Bernardo. Boa noite, Roberto. Manda um abraço ao nobre vereador Lauri. Tive a honra de ser vereador com ele nessa maior cidade de Guarulhos. Um vereador que olha para o esporte por Guarulhos. Renato Augusto, Associação Haroldo Veloso e Região. Marta Oliveira. Boa noite, meu vereador Lauri. O Wellington Bezerra está com a gente. O Wellington está dizendo que no Agito tem muito pilantra. O Wellington não é vereador? Ele é. O Wellington Bezerra disse, foi o Wellington que disse que então, tem muito eles estavam pilantra. no partido com o Jorginho e com o... Entendi. Evanildo Jabá Lauri, por que Guarulhos não tem um time na Série A? Não, ele vai responder essa na próxima eleição. Célio Gentil, abraço pro vereador Lauri. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui. Obrigado, vereador. Quem quiser falar com o vereador Lauri, onde que acha o vereador? Acho em todo lugar, porque na verdade a maioria da cidade tem até o meu WhatsApp, meu número. Então fala aí. Posso falar. Meu número de telefone? Olhe naquela câmera. 999512824. E a minha a assessoria está dizendo assim, não, pelo amor de Deus, não. Mas ela sofre, mas não tem jeito. Então fala, repete de novo, só para irritar. 999512824. E nós vamos colocar a legenda aqui ainda amanhã, viu, Aninha? Para quando fazer o reprise, já está aparecendo. Que número que é mesmo? É 999512824. Obrigado, vereador. Porque não adianta, assim, a maioria das pessoas, é lógico, quando eles me ligam, a gente tenta passar para as pessoas que trabalham, porque você não dá conta. Mas alguns acabam ligando, tem o meu telefone, não tem jeito, eu ando no meio deles lá no campo, ou seja lá onde for, em qualquer praça esportiva, e muita gente tem meu telefone. Tá certo, então, obrigado. Não tem problema.